Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site e em nossas redes sociais. E agora, também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados, 10h30 da manhã. E reprise aos domingos, também às 10h30. No programa de hoje, vamos receber a vice-presidente da CUT Nacional, Juvânia Moreira. Na pauta, a destruição das políticas públicas para mulheres no governo passado e as expectativas para o governo Lula. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos, bom dia, Ricardo. Obrigado aí pelo convite. É um prazer grande estar aqui com vocês, com todo o pessoal do Sindicep, com todos os espectadores. Muito obrigado. Nos primeiros governos do Lula foram implementadas uma série de políticas públicas para as mulheres. Inclusive, foi criada a Casa da Mulher Brasileira e outros tantos programas. Em todos esses processos, os movimentos sindical e social foram muito importantes para a implementação dessas políticas. Infelizmente, depois do golpe de 2016, os dois presidentes tiveram como premissa acabar os direitos da população, especialmente para as mulheres. Explica para nós como foi um pouco da luta para conseguirem essas conquistas e como é que foi esse processo? Bom, então é importante contextualizar para saber naquela época e agora como é que estava a situação das mulheres, das trabalhadoras, né? Quando iniciou aí o governo do presidente Lula lá em 2003, né? A eleição foi em 2002, ele assume em 2003. É bom saber que as mulheres são metade da população brasileira. As mulheres estão nos trabalhos de menores salários, tem uma diferença salarial grande em relação a homens e mulheres. As mulheres, quando você olha os índices de desemprego, tanto lá atrás quanto agora, o desemprego das mulheres é maior. As mulheres hoje, se você pegar o dado de mulheres hoje, das pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, a maioria são mulheres. Então, para a gente contextualizar e entender, por exemplo, trabalho doméstico, que é um trabalho que é um tanto desvalorizado em termos financeiros. Você vai encontrar a maioria de mulheres, que foi, naquela época, a trabalhadora doméstica não tinha direitos, uma série de direitos que ela não tinha, e o que historicamente as mulheres lutam, Ricardo, para conquistar a igualdade, né? É uma luta histórica, até no começo do século passado, em 32 a gente conquistou o direito a voto, em 1932, olha, faz pouco tempo. Depois o direito a ir para a universidade, que as mulheres não podiam fazer curso superior, a não ser para ser professoras. Direito a fazer concurso público e entrar em empresa pública, elas também não podiam. Banco do Brasil, Caixa, por exemplo, só na década de 60, que as trabalhadoras puderam fazer concursos e entrar em empresas públicas. Então, nós temos um problema histórico que tem que ser reparado em políticas públicas. Aí o presidente Lula assume e ele faz uma série de programas para tirar o Brasil. O Brasil, na época, estava no mapa da fome. Então, significa o que estar no mapa da fome? Que tem mais mulheres passando fome. Porque, normalmente, quando os índices de precarização, as mulheres são as mais afetadas. Então, o presidente Lula tira o Brasil do mapa da fome, com o cartão do Bolsa Família dado para as mulheres. Ele faz uma série de políticas gerais, mas com foco nas mulheres. Então, a chaves, né, da Minha Casa Minha Vida é dada para as mulheres, a titularidade, né, da propriedade dada para as mulheres, porque o que acontece? É muito difícil uma mulher abandonar a família, mas é muito mais fácil um homem abandonar a família. Fato. Então, obviamente, pensando na família, né, em todas, aí, nas crianças, enfim, o cartão do Bolsa Família é dado para as mulheres, com uma série de políticas para as crianças tomar vacina, ir para a escola, enfim. O presidente Lula cria a Lei Maria da Penha para combater a violência contra a mulher. Ele edita a Lei Maria da Penha, e é uma lei importante que prevê um atendimento específico, e a gente vê os índices de feminicídio, né? São altíssimos os índices de feminicídio. Mulheres que são assassinadas pelos seus maridos, normalmente, porque são mulheres, porque não obedecem, ou porque eles, sei lá, enfim, porque terminam o relacionamento, ou por qualquer outra coisa, nada justifica, não tem motivo, é simplesmente porque elas são mulheres.
Então, o presidente Lula cria uma série de medidas que beneficiam as mulheres. No Banco do Brasil, ele cria, por exemplo, o Pronaf Mulher, que é a mulher do campo. Uma linha de crédito especial que é dada para as mulheres no campo. Daí vem uma série de políticas públicas, a Casa da Mulher, como você citou, que começou ali com a presidenta Dilma e que não foi implementado em todos os estados. E quando teve o golpe que tirou a presidenta Dilma, eles interromperam a implementação da Casa da Mulher. Porque o que a Casa da Mulher faz? Qual era a ideia? Você chegar no mesmo lugar e você encontrar uma delegacia, o Poder Judiciário para decidir, dali você é encaminhado para o hospital, dali você é encaminhado para uma casa. Se você está em situação de violência, você é tirado dessa situação, lá ali tem medidas protetivas, lá tem todos os encaminhamentos. Então, a ideia era que juntasse tudo num lugar só, para que as mulheres não fiquem tendo que correr de um lado para o outro quando estão em situação de violência. Então, foram feitas uma série de medidas. Ele criou o Ministério das Mulheres e Política para as Mulheres, que é outra coisa super importante, porque esse ministério começou a dialogar com todos os outros ministérios, Ricardo, para dizer o seguinte: olha, tem mais mulheres empregadas do que homens, as mulheres são chefes de família, tem mulheres em situação de vulnerabilidade, as empregadas domésticas não têm direito, então vem a lei das empregadas domésticas, para reconhecer o direito das empregadas domésticas, foi regulamentada aí no período dos governos do presidente Lula, presidenta Dilma, e eles foram aperfeiçoando medidas para que as mulheres pudessem avançar no sentido da igualdade. O Ministério das Mulheres criou a política para equidade de gênero, isso lá no governo do presidente Lula, que também tudo isso foi interrompido no governo do Temer e do Bolsonaro. É importante destacar também, né, as políticas para as mulheres do campo, que também foram implementadas a essa época, né? Com certeza, porque também tinha um programa de, por exemplo, reforma da casa do agricultor, com uma linha de crédito especial, esse mesmo Pronaf Mulher, que é um programa de crédito para a agricultora familiar, mulher. Então, o presidente faz uma série de políticas, e apresenta a Dilma, direcionada para as mulheres. Então, todos os ministérios tinham que pensar medidas. E nós tivemos um retrocesso muito grande daí para frente, né? Depois que a presidenta Dilma foi tirada, né? Sofreu o golpe, porque foi um golpe, não tinha um motivo para tirar a presidenta Dilma, e eles criaram uma coisa para tirá-la do governo, para implementar uma agenda que era de retrocessos para a população brasileira. Foi isso. Daí para frente, desemprego aumentou, o Brasil voltou ao mapa da fome. O Bolsonaro botou o Brasil de novo no mapa da fome, no mundo, né? O Brasil já tinha saído no governo do presidente Lula. E as mulheres, Ricardo, todos esses indicadores pioram, as mulheres são as mais prejudicadas. Elas estão no trabalhos mais precarizados, porque elas têm que cuidar dos filhos, às vezes dos pais, né, de uma pessoa idosa, então ela tem que trabalhar em casa, às vezes ela faz unha, enfim, abre um salãozinho ali improvisado, faz, né, sobrancelha, cabelo, elas se viram ali para dar conta da criação e do cuidado com os filhos, e dos pais, dos idosos também, porque a maioria, né, dos idosos majoritariamente são cuidados pelas mulheres da família. Então, assim, precisa de políticas públicas para que elas possam conseguir ter um salário igual dos homens, precisa de políticas públicas para que elas consigam ir ao mercado de trabalho, precisa de políticas públicas na educação, na formação das mulheres. Então, nós tivemos em todas essas áreas um retrocesso grande. No governo Bolsonaro, e aí já trazendo, eu não sei se já dá para trazer agora para os dias atuais, o que a gente viu, Ricardo? Um retrocesso gigante. O Bolsonaro dizia assim, não sei se você lembra da fala do Bolsonaro, Vânia, mulher tem que ganhar menos porque engravida. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos agora para falar dessa parte, tá bem? Ah, legal. Olá, estamos de volta com a vice-presidente da CUT Nacional, Juvânia Moreira.
Giovânia, agora vamos falar um pouco sobre esse processo de destruição, né? Vamos lembrar que já no governo Temer, ele mesmo, ao se referir às mulheres, e em relação à economia, ele disse que é mulher que sabia porque ela que fazia as compras de casa. Quer dizer, esse era o grande, para ele era o grande feito, mulheres, né, das mulheres. Aí vem Bolsonaro e, em cima daquilo, de uma grande conquista, como você falou, que era o direito das empregadas domésticas, e ele se orgulha de dizer que sempre votou contra os direitos das empregadas domésticas. E eles realmente, ao assumirem, o papel deles foi destruir. Como é que foi esse processo? E como você, como uma das articuladoras, uma das pessoas que luta para ter esse direito, sentiu essa coisa toda, essas agressões todas? Olha, nós vivemos um retrocesso muito grande, viu, Ricardo? Eu não sei quanto tempo nós vamos demorar para recuperar tudo que nós retrocedemos, né? Tudo que nós perdemos no governo, em especial no governo Bolsonaro, né? Mas desde o Temer, né, e até o Bolsonaro, e muito pior ainda no governo Bolsonaro. O Bolsonaro, você lembrou de uma fala do Temer, e as falas do Bolsonaro foram horríveis, né? A visão de que a mulher tem que ganhar menos porque engravida, de que ter uma filha mulher foi uma fraquejada, quer dizer, não é uma coisa boa ter uma filha mulher, de todas as falas absurdas, né, racistas. Meus filhos não casariam com uma mulher negra porque os meus filhos são bem educados. Horrível. Olha o absurdo que são as falas, que foram as falas do Bolsonaro. E era o que ele incentivava, é o que ele pensa e o que ele incentivou na sociedade brasileira. Incentivou o machismo, o racismo, a homofobia e todas essas violências. Elas aumentaram e a gente retrocedeu, porque ele eliminou uma série de programas governamentais, programas públicos, de políticas públicas que atendiam as mulheres, políticas públicas que ajudavam o Brasil a avançar, gerava emprego e renda. Ele interrompeu todas essas políticas. Então, nós sofremos aí um retrocesso muito grande e que a gente vai ter que, né, trabalhar muito, e muitos anos para poder recuperar. Realmente, o retrocesso para os trabalhadores, em especial, né, foram todos os setores. Agora, assim, das mulheres, chama a atenção porque, como você falou, a população maior de mulheres, as famílias são, em grande maioria hoje, comandadas por mulheres, que têm que fazer essa jornada. Das famílias são, né, chefiadas por mulheres, né? E uma das primeiras decisões dele foi acabar exatamente com o Ministério das Mulheres, achando que isso não havia necessidade e tudo. Como o movimento espera tirar essa imagem? Porque, na realidade, eu acho que a pior destruição não foi a destruição física das políticas em si, foi a questão, o imaginário, o que foi criado no imaginário, né? Como fazer para resolver isso? Realmente, também concordo com você. O pior retrocesso vem desse lado ideológico, né? Da questão do imaginário das pessoas. Para você ver, eles criminalizaram, eles transformaram a palavra gênero em algo ruim. Eles inventaram uma tal ideologia de gênero que não existe, porque não tem nada na literatura que fala sobre isso. Eles inventaram que isso era ensinar as crianças a serem homossexuais, inventaram que isso era criar banheiro, ensinar as crianças, quer dizer, colocar nas escolas banheiro unissex. Quer dizer, eles inventaram sabe, mentiram, porque foi o Bolsonaro governou e manipulou a população com as fake news, com as mentiras. Então, aqui, por exemplo, na Câmara de Vereadores de São Paulo, eles estavam fazendo uma discussão sobre a questão alimentar e fizeram tirar da lei a palavra gênero alimentício, por causa da palavra gênero. É um negócio tão absurdo. Absurdo, né? E
na verdade, o que a gente quer, o que nós queremos é a igualdade, porque hoje as mulheres recebem 21% menos que os homens. É justo que a mulher faça o mesmo trabalho que o homem e receba menos? Não é justo. Quem está perdendo são as famílias que estão perdendo. Elas estão recebendo menos, é menos dinheiro, né, para sustentar a casa, para comprar comida, enfim, para as necessidades básicas. Então, e eu vejo assim, a gravidade, é necessário avançar na igualdade. Eles foram fazendo uma série de políticas que ele foi destruindo com uma série de mentiras, principalmente com as mentiras, porque ele governou com as fake news. Ele fez toda a campanha dele com fake news, ele governou com fake news, ele passou a gestão dele inteira soltando fake news, e isso foi também levando a população a um retrocesso, né? Quando a verdade desaparece, a gente vive um mundo manipulado. E o mais grave, né, é que esse tipo de atitude dele e do governo todo fez com que até as mulheres se tornassem machistas. Elas achavam aquela história de família tradicional e tudo. Quer dizer, ele conseguiu colocar na cabeça de muitas mulheres que realmente o papel delas era aquele, era secundário. É isso que me deixa abismado. E como é que a gente vai conseguir resgatar isso? Olha, Ricardo, eu até tenho uma visão um pouquinho diferente, sou um pouco mais otimista em relação a isso. Veja, as mulheres não votaram no Bolsonaro. 70% das eleitoras votaram no presidente Lula. Em pesquisas que mostravam isso, e o Bolsonaro, ele atacou tanto as mulheres, que na campanha passada, quem derrotou o Bolsonaro foram as mulheres. Para você ver o tamanho do ataque. Ele não conseguiu converter todo mundo nessas coisas idiotas que ele fala. Sim. E mentirosas, porque, na verdade, ele manipula as informações, conta um monte de mentira, e ele nem acredita naquelas mentiras, mas ele conta aquelas mentiras. E as pessoas acham que o jeito dele. E não é nada disso, mas ele prejudicou demais a situação das mulheres. Nós retrocedemos em todos os sentidos. Né? O aumento da violência doméstica, porque, claro, o presidente da República diz que pode ser machista, que esse é o certo, mulher tem que ganhar menos. Então as empresas falam assim, o presidente da República está dizendo que mulher tem que ganhar menos, então vamos lá. Ele legitimou essas práticas ruins, que é o nosso desafio agora, que é reverter tudo isso. Inclusive essa visão que você falou, que também está na sociedade, precisa ser modificada. E como é que muda isso? Com debate, com a verdade, com as informações, com a formação, com a educação. Outro retrocesso grande que nós sofremos foi na área da educação. Perfeito. De tirar matérias importantes. Ele fez uma reforma do ensino médio, tirou matérias importantíssimas. Matérias que ajudam o ser humano a pensar. Eles não querem que a pessoa pense, né? Agora não sim, é importante que o ser humano questione e pense, porque senão vai questioná-los. Isso. E o que é pior, né? De novo, só quem sofre com essa reforma são as classes mais baixas. Quem precisa do ensino público é que precisa disso. Por quê? Os filhos da classe média alta, né? Eles vão às escolas privadas que não aderiram a essa reforma. Lá eles continuam tendo filosofia, sociologia, né? Artes. Eles continuam tendo essas disciplinas. Exatamente, porque eles querem que os filhos deles tenham uma ótima formação, né, estude tudo, mas o filho de pobre não pode, o filho de trabalhador não pode, não precisa ter isso. Você não lembra do ministro da Educação do Bolsonaro que falou que universidade, pobre não tem que ir para a universidade, não é para todo mundo a universidade. E o Paulo Guedes, o ministro da Economia do Bolsonaro, que falou assim, um absurdo, empregada doméstica está indo para a Disney. Quer dizer, só eles podem ter coisas boas, ter acesso a coisas boas. A empregada doméstica só poderia ir se fosse para cuidar dos filhos deles. Exatamente, só pode ir como babá. Como babá. Realmente exatamente. É muito triste. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta para o nosso último bloco com a vice-presidente da CUT Nacional, Juvânia Moreira. Continuando aqui nosso bate-papo, agora vamos falar de uma forma mais forte, mais construtiva, né?
Como é que nós vamos fazer agora com o presidente Lula? Ele está dando abertura para isso, inclusive já criou, começa a criar as ferramentas para isso, né? Os ministérios estão aí de volta, o Ministério da Mulher está de volta. Como é que o movimento social e sindical vai ajudar o presidente a reconstruir essas políticas? O presidente lançou agora, no mês de março, um pacote, né? Ministério das Mulheres, mas que envolve todos os ministérios, não é só o Ministério das Mulheres. Sim. É um pacote que beneficia as mulheres, que passa pela área da saúde, que passa pela área da educação. Olha, uma coisa, Ricardo, interessante, para a gente ver como que é importante ter política pública. Uma área que cresceu muito desde a pandemia foi o emprego nas áreas de TI, tecnologia da informação. Perfeito. Hoje a gente compra as coisas pela internet, hoje a gente faz um monte de coisa pela internet. Então as empresas tiveram que se adaptar e cresceu muito essa área de TI. Só que você tem poucas mulheres nessa área. Poucas mulheres. Na universidade mesmo, você acha... As salas de aula são da área de tecnologia da informação, engenharia da informação, você acha mais homens do que mulheres. E esse é um emprego que cresce, que tem uma remuneração melhor. Então, se a gente não fizer nada na área da educação para formar mulheres para essas áreas, nessas áreas você não vai encontrar mulheres. Ou seja, as mulheres vão ficar nos salários mais baixos, nos empregos que pagam menos. Então, uma medida do presidente Lula foi, na área da educação, estimular e fazer a formação de mulheres nessas áreas, da tecnologia, nas áreas de engenharia, nas áreas que você tem a possibilidade de ter um emprego no futuro e ter um salário melhor. Então, é fundamental que a gente pense. Outra coisa que ele fez foi destinar 8% das vagas nos concursos públicos para mulheres que sofreram violência doméstica. É outra medida importante, porque as mulheres, às vezes, continuam na violência porque elas não têm independência financeira, não têm emprego para sair. Estão numa situação precarizada. Aí aguentam aquela violência por anos, porque não tem onde morar, se sair de lá, perde, não tem nem condição, porque ela trabalha, mas trabalha em casa. Ou trabalha num trabalho precarizado, que não tem condição de alugar uma casa, enfim. Então, ter políticas na área da moradia, com as chaves entregues para as mulheres, na área da saúde, da educação, em todas essas áreas, e na área do crédito, que ele está lançando também um programa de crédito. Veja, uma coisa que o Bolsonaro fez, ele interrompeu o Pronaf, os recursos do Banco do Brasil para financiar a agricultura familiar, reduziram assim demais, só ficou o agronegócio. Só o dinheiro ia tudo para o agronegócio, para o agricultor familiar, quase nada. Então, a linha de crédito para as mulheres praticamente acabou no governo do Bolsonaro. Ele resgata o crédito para as mulheres empreendedoras, formação profissional, resgata uma série de políticas, inclusive da atenção às mulheres vítimas de violência, o combate à violência doméstica, e fez uma coisa que a gente aguarda há muito tempo, que a gente luta há muitos anos, Ricardo, que é pela igualdade salarial. Ele editou uma lei que está passando no Congresso, que a gente tem que pressionar para que, né, eu acho que um jeito de ajudar o governo é defendendo essas políticas públicas, pressionando o Congresso, pedindo os deputados ou senadores para votar e aprovar as leis que nós queremos que sejam aprovadas. Essa é uma delas. É uma lei que diz que é obrigatório pagar salário igual para homens e mulheres. Você não pode ter diferença salarial só porque a mulher vai ganhar menos. Então, ele proíbe isso na lei. E na lei ele coloca que a empresa tem que dar transparência. Então, a empresa tem que mostrar que os cargos, que as pessoas estão recebendo o mesmo salário no mesmo cargo, independente se é homem, se é mulher, enfim, qual é a raça, a orientação sexual, porque essa é uma convenção da OIT, a Convenção 100 e a 111, que o governo brasileiro ratificou há muitos anos, mas que não botava em prática. Então, o presidente edita essa lei também. Tem uma série de medidas importantes, de avanços. Eu acho que nós temos que cobrar que essas medidas avancem, nós temos que formar nossa base, fazer debates, como vocês estão fazendo aqui. É super importante promover debates sobre esses assuntos, os vários assuntos, para a gente acabar com aquelas mentiras, né? Isso. A era das mentiras.
que o governo Bolsonaro incentivava tanto e praticava tanto. Giovânia, você falou aí na questão do Congresso, né? Porque tudo isso, tudo bem, o governo, a maioria das coisas, o governo propõe, mas tem que ser aprovado no Congresso. Em relação a isso, para que as pessoas entendam o seu papel, né? Como você falou, hoje, o clima hoje, está mais fácil ou mais difícil que 2003? Com certeza melhor, Ricardo. A pauta mudou. Olha, a pauta até o ano passado, de todo o movimento sindical, da CUT, né, dos sindicatos, de maneira geral, a nossa pauta era resistência. Resistir contra a retirada de direitos. Nós estamos perdendo direitos, perdendo emprego, a população foi perdendo... enfim, a condição ia para a fila do osso para poder comer, né, nos açougues. Fila do osso, gente, uma coisa absurda. Um Brasil que tem tanta terra, produz tanto alimento. E aí, o que acontece? Nós fizemos a luta da resistência nesse período. Eles queriam fazer uma reforma da Previdência, eles iam acabar com a Previdência, eles iam fazer uma capitalização, que era privatizar a Previdência, destruir totalmente. Nós fizemos uma luta, uma resistência, nós fizemos greve geral e impedimos que a reforma da Previdência fosse aprovada naqueles moldes que ele queria fazer. Ele aprovou uma reforma, foi ruim, mas não era a reforma que eles queriam. Então, nós lutamos e resistimos muitos anos. Eles queriam privatizar as empresas públicas todas, nós resistimos ainda, impedimos várias privatizações. A última que ia sair era dos Correios, nós conseguimos impedir a privatização. E a nossa luta agora, nossa pauta agora é outra, é para conquistar direitos que nós perdemos e para avançar nos direitos que a gente já tem. E a gente tem no governo atual, no governo do presidente Lula, espaço para negociar. Então, as centrais sindicais, na CUT, está negociando a política de correção do salário mínimo, que o Bolsonaro interrompeu. Ele não deu aumento real do salário mínimo. O salário mínimo terminou o governo menor, com poder de compra menor do que era quando ele começou o governo. Então, agora nós estamos negociando o aumento real no salário mínimo, a correção da tabela do imposto de renda, para o trabalhador pagar menos imposto. Nós somos recebidos no governo, nós negociamos com o governo, nós acompanhamos esse pacote de medidas para as mulheres que o governo lançou agora. As centrais sindicais, as mulheres das centrais, as mulheres da CUT, as mulheres do movimento estavam presentes no dia do anúncio do pacote, atendendo uma pauta histórica nossa. O governo está atendendo uma pauta histórica do movimento sindical. Então, esse é o nosso papel. É o papel de continuar organizados. Eu acho que outra coisa, Ricardo, é nós nos mantermos muito organizados, com os comitês de luta, as brigadas digitais. A CUT organizou as brigadas digitais. É importante todo mundo participar, se cadastrar, porque a gente derrotou o Bolsonaro nas urnas, mas o bolsonarismo está aí, lutando para que mantenha os privilégios, para que mantenha uma política de concentração de renda. Então, para que nós possamos avançar, nós temos que nos manter organizados, apoiando o governo naquilo que está correto, cobrando a pauta do governo, atendendo, negociando, enfim, e dando apoio nas políticas acertadas que o governo tem feito. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu queria agradecer muito a tua participação, essas explicações, né, porque a gente realmente precisa discutir, debater o país, as políticas e fazer com que a população participe desse processo, porque essa é uma luta da população. E queria que tu deixasse, então, aí um recado, né, para nosso público. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui o convite, é um prazer grande a gente estar aqui. Segundo, participem, né? Participem do sindicato, participem da central, entrem nas redes sociais, curtam, compartilhem, comentem, porque é assim que a gente faz, né? Fala com o deputado, cobra do seu deputado. As políticas que precisam ser implementadas precisam de apoio popular. Aquilo que é importante para o Brasil gerar emprego e renda. Por exemplo, nós fizemos uma luta nesses dias agora pela redução dos juros, porque o Banco Central, o cara do Banco Central que está lá é o cara do Bolsonaro, foi o Bolsonaro que indicou, e o presidente Lula só pode trocar em 2025, ele mantém umas taxas de juros super altas. Então, nós estamos lutando para baixar a taxa de juros. Participa dessa luta, participa do sindicato, enfim, acompanha e ajuda a gente a melhorar esse país, a conquistar a igualdade. Eu acho que só participando é que nós vamos poder mudar o Brasil.
Obrigado. Queremos agradecer a presença da nossa entrevistada e também a companhia de todos vocês. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!